Salmo 95, nós leremos do verso 1 ao verso 11. Todos acharam, queridos? Amém? Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-no com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, verso 11, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Pai, nós dependemos do Senhor, por isso continua falando, continua ministrando nesse lugar, segundo a tua vontade e o teu querer. O nosso coração continua aberto e os nossos ouvidos atentos para ouvirmos a tua voz. Oramos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Tema desta mensagem nessa noite é perigo da incredulidade e desobediência. Mas desde já, aquieta o seu coração, fique em paz, fique bem tranquilo em relação ao que Deus vai ministrar ao teu coração nesta noite. Amém, queridos? Eu quero iniciar essa palavra com pelo menos aqui duas afirmações que vêm ao meu coração a partir do texto que nós acabamos de ler. A primeira delas, a incredulidade gera tristeza no coração de Deus. Entenda isso. E a segunda afirmação que eu compartilho com os irmãos nessa noite: um povo longe da presença do Senhor, ele é incapaz de compreender, de discernir e aceitar a sua vontade. Primeira afirmação, a incredulidade gera tristeza no coração de Deus. A segunda, um povo que está longe de Deus, esse é incapaz de compreender e aceitar a sua vontade. O autor de Hebreus, no capítulo 3, versículo 12, dentro desse mesmo contexto que nós acabamos de ler, ele diz: tende cuidado, irmãos. Hebreus 3, 12. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Muito cuidado, para que jamais entre no teu coração, passe pelo teu coração a incredulidade, pois a incredulidade nos afasta de Deus, e não há como vivermos longe da presença do Senhor. Amém, queridos? Pois bem, o Salmo 95, ele se divide pelo menos em duas partes. Do verso 1, a parte A do verso 7, há um convite da parte de Deus para você. Há um convite da parte de Deus para todos nós. O convite é para louvarmos ao Senhor pela sua grandeza, pelo seu poder, pela sua majestade, e celebrarmos o Senhor pela nossa salvação. Aleluia. Um convite para louvar o Senhor e também para nos achegar diante do Senhor com muita alegria no nosso coração em relação ao que Deus nos fez. Primeira parte do Salmo 95.
A segunda parte, da parte B do verso 7 até o verso de número 11, o salmista traz uma palavra de exortação da parte do Senhor em relação ao seu povo. O verso 7 diz: pois Ele é o nosso Deus, e porque Ele é o nosso Deus, desde o verso 3, o texto é bem claro em relação a isso. Ele diz: porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Você crê nisso, amado? O verso 6 diz assim: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus. Porque Ele é o nosso Deus. E por que o salmista traz esta afirmação então? Preste bem atenção. Israel, ele tinha uma grande tendência em se envolver com idolatria. Havia uma tendência no coração do povo, no meio do povo, em se envolver com preocupações de outros povos, com outros ídolos. E por isso então o salmista traz esta exortação da parte do Senhor ao povo. No Salmo 96, verso 4 e 5, o texto diz: porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, mas o nosso Deus foi quem fez os céus, foi quem nos fez, e por isso o louvamos. E não há por que nós nos preocuparmos e nos envolvermos também com preocupações de quem não confia no Senhor, de quem não espera em Deus, porque o Senhor, o nosso Deus, o grande Rei, está acima de tudo e de todos. Cremos nisso? O que isso significa? Não há porquê nós servirmos aos mesmos deuses, não há porquê nós nos preocuparmos com as mesmas coisas, diante das lutas e batalhas, até mesmo a nossa oração, o nosso clamor e as nossas lágrimas são diferentes, porque diante das lutas, as nossas lágrimas se tornam lágrimas de esperança, diante de um Deus todo-poderoso, que continua lutando por nós. Somos diferentes, não melhores, mas diferentes, porque confiamos no Senhor, confiamos num Deus que tem tudo sob o seu controle. Esse é o nosso Deus, e a palavra que nós lemos diz que nós somos o seu povo. Diga para a pessoa que está aí ao seu lado: você é de Deus, irmão, exclusivamente do Senhor, aleluia. Somos o seu povo, porque é Ele quem nos pastoreia, pastoreados por Ele. Somos como ovelha nas mãos do Senhor, nós estamos nas suas mãos, estamos sob os seus cuidados. Lembre-se disso, principalmente em momentos como esse que nós estamos vivendo hoje, onde muitos, demasiadamente, eu vou falar a respeito disso, estão preocupados com o dia de amanhã, mas nós confiamos no Senhor. Continuaremos confiando no nosso Deus. É Ele quem nos protege, é Ele quem traz segurança, é Ele quem supre cada uma das nossas necessidades. Ele nos conhece, irmãos. O Evangelho de João, palavras do Senhor Jesus, capítulo 10, versículo 11, ele traz a seguinte afirmação, apenas para lembrá-los. Ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. A partir do versículo 14 ele diz: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E ele diz mais no versículo 16: tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, a essas também me importa conduzir, e elas, preste bem atenção no final do versículo 16, se você quiser anotar aí, de João capítulo 10, ao final do versículo 16, ele diz assim: e elas, referindo-se às suas ovelhas, que o conhece, ele diz assim: e elas ouvirão a minha voz.
lembre-se, Ele continua batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém, diz o Senhor, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Palavras do Senhor. A palavra de exortação da parte de Deus no Salmo 95 aqui é a seguinte, preste bem atenção. Quando eu, o Deus Supremo, o grande Rei acima de todos os deuses, o teu Deus, o bom pastor, falar contigo, ouça a minha voz. Quando Deus se levantar para falar conosco, para falar com o seu povo, para falar com a sua igreja, atente para o que o Espírito diz à igreja, ouça a voz de Deus. Em momentos que a preocupação entra no nosso coração, ouça a voz do Senhor. Deixe Ele lhe conduzir. O que o Senhor Jesus nos diz: tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, a essas também me importa conduzir, e elas então, referindo-se a você, e elas então ouvirão a minha voz. Quantas vozes nesses últimos dias! Quantas e quantas vozes nesses últimos dias, pessoas se levantando, nos dizendo, nos mostrando, nos ensinando como fazer, como nos conduzir. Ouça a voz de Deus, ouça a voz do Senhor, ouça a voz do bom pastor. Salmo 81, Deus já falou aqui ao teu coração a partir dessa palavra. No verso 13 o texto diz: ah, se o meu povo me escutasse. Preocupado você está com o futuro? Ah, se o meu povo me escutasse. Volte um pouquinho ao Salmo 81, rapidinho, para não ficar apenas nas minhas palavras, eu quero ler com vocês. Salmo 81, verso 8 diz: ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasse. O 13 diz: ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Olha a promessa de Deus para aquele que dá ouvidos à sua voz, irmãos. Olha o que Deus está falando, verso 14, eu de pronto, ou seja, ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Eu lhe pergunto nessa noite, você crê nisso, irmão? Realmente crê nisso? No que Deus é capaz de fazer? Verso 15, os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria não apenas poucos dias, por alguns anos, mas para todos sempre, diz o Senhor, pois esta é a promessa do Senhor. Ele diz mais, no verso 16 ele diz: eu os sustentaria com o trigo mais fino, e os saciaria com o mel que escorre da rocha. Aleluia. Por isso o salmista no Salmo 95 diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, e Deus está falando, vem falando aos nossos corações. Por isso então ele diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como fizeram os seus antepassados no deserto, os seus pais no deserto, como outros tantos fizeram. Não endureçam o coração, ouça o que o Espírito diz à igreja. Como outros tantos endureceram o coração e não deram ouvidos ao Senhor. O verso 9, palavras do Senhor diz: eles me tentaram, me colocaram à prova, eles murmuraram, eles questionaram o Senhor, eles estavam com o coração endurecido e surdo, depois de tudo o que o Senhor lhe fez. Depois de tudo que Deus fez na sua vida, não há por que se preocupar e duvidar em relação ao seu cuidado. Deus continua cuidando de você. Não há por que se preocupar. Mas o povo aqui mostrou muita preocupação, incredulidade na verdade. Eles chegaram ao ponto, e Moisés chega diante do Senhor e diz: que farei a esse povo? Senhor, Êxodo 17, não precisa abrir, em casa apenas. Que farei a esse povo?
O que eu faço com esse povo que está agindo em incredulidade? As palavras do pastor naqueles dias foi: só lhe resta apedrejar-me. Que é isto que nos fizesse Moisés? Nos tirasse do Egito para ficarmos prostrados no deserto? O que é isso que nos fizesse Moisés? Nos tirasse do Egito para passarmos fome no deserto? O que é isso que nos fizesse Moisés? Nos tirasse do Egito, onde havia fartura de tudo, para comermos apenas pão no deserto? Nós queremos carne, Moisés. Não é só de pão. Nós queremos carne, nós queremos mais. Depois de tudo que Deus fez, com o seu braço forte, ainda eles queriam mais. Deus fala para Moisés o seguinte: eles querem carne? Pois é, Senhor, é o que eles querem. Então, eu vou dar carne para eles até que saia pelo nariz. Palavras de Deus. E veio carne, veio pão. No momento em que eles tiveram sede, chegaram diante do pastor, diante de Moisés, e disseram: o que é isso, Moisés? Nos tirasse do Egito para morrermos de sede no deserto? E Moisés chega diante do Senhor e diz: Senhor, até quando, Senhor? O que eu farei? Olha a preocupação do povo, indevida do povo, olha a incredulidade do povo, olha a desobediência do povo, olha o porquê o povo está preocupado. Preocupado com sepulcro, preocupado com pão, preocupado com carne, preocupado com água, sendo que Deus os tirou com um braço forte do Egito. Qual é a minha intenção em compartilhar tudo isso com vocês nessa noite, meus amados irmãos? Alerta! Diga para a pessoa que está ao seu lado: alerta, irmão, cuidado, alerta, simplesmente alerta. Por isso eu disse: descanse o seu coração, fique tranquilo em relação à palavra. O objetivo, o propósito aqui é alerta. Tenha cuidado em relação ao que está acontecendo ao seu redor, o que preocupa outros povos. Tenha cuidado. Não deixe a desesperança entrar no seu coração, pois isso pode te levar ao desespero. Na verdade, desesperança é desespero. Sendo que o Senhor já falou aqui nesse lugar, e eu não estou preocupado com outros povos. A minha preocupação é com os irmãos, a minha preocupação é com essa igreja, com aqueles que o Senhor nos confiou. E por inúmeras vezes Deus falou: ouçam-me. Isaías 46:3, ouçam-me. O Senhor falando, e Ele diz: fui eu que te gerei, te fiz nascer, os carreguei, cuidei e salvarei. Aleluia! Isso é promessa de quem? De pastor, de Moisés? Não, isso é promessa de Deus para você. O que o Senhor está falando: fui eu que te gerei. O que o Senhor está falando nessa noite ao teu coração: fui eu que te fiz nascer. Aleluia! Eu te gerei, te fiz nascer, eu te cuidei, eu te carreguei no colo. E a promessa da parte do Senhor, independente de futuro, se você crê, é: eu o salvarei. Aleluia, irmãos. Essa é a nossa esperança. Lembre-se do que Deus fez, do que Deus falou. Porque se você se esquecer, a probabilidade de ficar prostrado no deserto, como esse povo também ficou, é grande. Deixando a dúvida entrar no seu coração, a preocupação excessiva entrar no teu coração em relação ao dia de amanhã. 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 1, palavras de Deus por intermédio do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. O texto diz: não esqueçam o que aconteceu no passado. E o objetivo aqui é nos trazer essa palavra como exemplo, para eles e para nós. Todos eles viram as maravilhas de Deus, como você já viu. Todos eles viram os milagres da provisão, pão, carne e água, como também você já viu. Ou não viu? Sim, por inúmeras vezes você já viu Deus agindo, suprindo, trazendo à existência as coisas que não existem, te surpreendendo com o seu amor e o seu cuidado. Deus não fez lá no passado apenas, Ele continua fazendo no meio do seu povo. Ele continua sendo o mesmo Deus.
Nós estamos diante de milagres, de sinais, prodígios e maravilhas da parte do Senhor. Todos eles, diz o apóstolo Paulo, presenciaram os grandes sinais. Todos eles. E mesmo diante de tudo que Deus fez, se mostraram incrédulos e desobedientes. Versículo 5, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 5, o texto diz: por isso Deus não se agradou da maioria deles, e esse foi o motivo pelo qual eles ficaram prostrados no deserto. Agora, se você está acompanhando, no versículo 6 de 1 Coríntios capítulo 10, diz assim: tais coisas aconteceram como advertência para nós. Tais coisas, diz a palavra, aconteceram como advertência, alerta, cuidado. No versículo de número 11, mostra o motivo da minha intenção em vos compartilhar esta palavra. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem de exemplo. 1 Coríntios 10, 11. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem de exemplo, foram escritas, preste atenção, foram escritas como advertência para nós. E aí o versículo 11 encerra com que Deus está falando nesta noite, sem combinarmos absolutamente nada. Nada. Versículo 11 encerra dizendo: foram escritas como advertência para nós que vivemos o fim dos tempos. Para nós, advertência, alerta para nós que estamos vivendo o fim dos tempos. Quem acredita na volta do Senhor Jesus, aí levanta a mão, dê glória a Deus. Aleluia, irmão. Todos nós cremos nisso. Estamos vivendo o fim dos tempos. Evangelho de Lucas capítulo 21, Jesus falando sobre o final dos tempos, ele diz, vocês reconhecem, versículo 30, Lucas 21, 30, vocês reconhecem que o verão está chegando quando as folhas aparecem. Reconhecemos isso. Graças a Deus o frio está indo embora. Até quando, Senhor? Até quando? Daqui a alguns dias nós já estaremos reclamando do calor, tenha certeza disso. Absoluta certeza. Eu já acordei esses dias, saí do quarto, eu digo: Senhor da glória, será que esse verão vai ser quente como o do ano passado? A tendência é ser mais quente ainda. Mas como nós identificamos que o verão está chegando? Quando as árvores começam a brotar. Todos nós conseguimos identificar tudo isso. Da mesma forma, versículo 31, quando vierem todas essas coisas, que coisa, irmãos? Eu não quero me deter aqui para não me alongar, porque a mensagem de hoje lá no Prado foi de 1h20. Não quero me deter aqui, mas eu quero que você em casa depois leia todo o capítulo 21 de Lucas, para entender o que eu quero compartilhar com vocês. Da mesma forma, diz o versículo 31, quando vieram todas essas coisas, sinais no céu e na terra, saberão que o reino de Deus está próximo. Olhe para a pessoa aí e diga assim: o reino de Deus está próximo. Jesus está voltando. Estamos vivendo os últimos tempos. Isso é verdade absoluta. Você crendo ou não, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E diante de tudo o que já está acontecendo, diante de tudo que já é realidade nos nossos dias hoje, e diante de tudo o que vai acontecer, o versículo 34 de Lucas capítulo 21 diz o seguinte: tenha cuidado para que o vosso coração não fique sobrecarregado com as preocupações desse mundo. Ele diz no versículo 31, da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o reino de Deus está próximo. Pois bem, então tenham cuidado para que o vosso coração não fique sobrecarregado com as
preocupações desse mundo. Lembre-se que eu falei no início, não são as mesmas preocupações. As nossas preocupações como igreja não devem ser as mesmas preocupações daqueles que não conhecem o Senhor, que não confiam no Senhor, que não viram a glória de Deus, o poder de Deus sendo manifesto, irmãos. Então não permitas que preocupações que fazem parte, que é real no coração de muitas outras pessoas ao seu redor, mas que até então não tem nada a ver com o que Deus está fazendo, com o que Deus está permitindo acontecer, venha interferir na tua caminhada com o Senhor, e lhe deixar também preocupado demasiadamente, e você aí deixando a ansiedade entrar no seu coração. As preocupações demasiadas com as coisas desse mundo podem nos levar à desesperança, ao desespero, e ao desespero a dúvida, e a dúvida pode gerar incredulidade no nosso coração, e em incredulidade nos afastamos de Deus. Olha o perigo, olha o perigo. E longe de Deus, preste atenção no que eu vou falar agora. E longe de Deus você não vai conseguir discernir o tempo e os acontecimentos. Longe da presença do Senhor, com um coração demasiadamente preocupado, ansioso, desesperado, você não vai conseguir discernir o tempo e os acontecimentos. E o problema é que a partir daí você vai deixar de agir com fé, pela fé, para reagir a partir do seu coração. Porque esse povo deveria, era o mínimo, agir em fé. A palavra do Senhor diz que o justo vive pela fé. Esse povo deveria agir em fé, mas eles não agiam em fé, eles reagiam diante dos acontecimentos. Quando nós deixamos a preocupação entrar no nosso coração, nós acabamos agindo em incredulidade, nos afastamos de Deus, deixamos de agir em fé para reagir diante dos problemas, para reagir diante do que os outros dizem que é importante para nós. Acabamos de ouvir aqui, não olhe as circunstâncias, não seguir por vista, amém, queridos? Não olhe a circunstância, não seguir por vista. O cântico antigo, que por inúmeras vezes nós expressamos publicamente, diz: esta paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu confio no Senhor, é porque eu espero em Deus, é pelo grande amor de Deus derramado para com a minha vida. É por isso que eu continuarei em perfeita paz, não mais reagindo diante da circunstância, desesperado, sem saber o que fazer, nos deixando levar pelas circunstâncias, nos deixando levar pelas lutas e pelas batalhas, mas vivendo pela fé, crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Amém, queridos? E a partir daqui eu trago um outro alerta. Deixa eu ver a hora. Até o relógio esconderam. É de Deus, irmão. Um outro alerta para vocês, diante do que eu estou falando até então. Nesses últimos dias, em função das eleições, preste atenção, nesses últimos dias, em função do momento desafiador que nós estamos enfrentando, não se ouve outra coisa, nas redes sociais, no particular, no dia a dia, da parte do povo, a seguinte frase: se você é cristão, você precisa se posicionar. Amém? Sim. Se somos cristãos, nós devemos nos posicionar como cristãos. Mas, e se eu lhes falar que eu não estou nem um pouquinho preocupado, desesperado
com o que vai acontecer, eu escandalizaria os irmãos? Que bom. Aonde o senhor quer chegar, pastor? Eu vou lhe mostrar onde eu quero chegar. Eu não estou preocupado, irmãos. Nós não deveríamos estar preocupados ou desesperados como muitos. Surpreso? Sim. Surpreso com os últimos acontecimentos? Sim. Desesperado? Jamais. Acabamos de cantar aqui. Jamais. Jamais desesperado. Eu fico surpreso com o desespero de muitos. Eu quero apenas lembrá-los, não me julgue antes de terminar a palavra, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Eu quero apenas lembrá-los que nós estamos vivendo o fim dos tempos. Eu quero apenas lembrá-los que o reino de Deus está próximo. Eu quero apenas lembrá-los nesta noite, como seu pastor, pelo menos por enquanto, até o final de novembro, que a vinda do Senhor Jesus, Ele está próxima. Apenas quero lembrá-los. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Pois bem, olha o que a gente ouve. Mas é pensando no nosso bem, pastor, que nós precisamos votar como cristãos. Irmãos, nós não precisamos votar como cristãos. Nós precisamos viver como cristãos. O votar é algo mais, é algo que faz parte da nossa realidade enquanto nós estivermos aqui. E é exatamente isso que me preocupa e me preocupa muito. Nós não devemos votar como cristãos. Nós devemos viver o nosso dia a dia como igreja do Senhor, amados. É assim que nós devemos viver. Para tudo que formos fazer, o parâmetro, o padrão, continua sendo a palavra do Deus vivo. Esse é o nosso padrão. Esse é o parâmetro para nós. E ponto final, acabou. Palavra do Senhor continua sendo a nossa regra de fé e prática. Agora, o que realmente me preocupa é que a vida prática ou a prática de vida de muitos é diferente, é contrária ao discurso. Porque tem gente demasiadamente preocupada em relação às eleições e não se preocupa sequer, por exemplo, com a sua salvação. Está despreocupado com outras tantas coisas. Preocupado, quem sabe, com aquele, ou com aqueles, ou com aquilo que pode levá-lo à morte física. Sendo que a nossa preocupação, irmãos, é em relação à vida eterna. O que eu estou vendo nas redes sociais, em todo o nosso país, uma cobrança muito grande em relação a esses dias. Essa cobrança, nesse lugar, vem há muito tempo. Não é apenas para esses dias, é para a nossa caminhada com o Senhor. Qual é a sua posição como pastor, meu pastor? Venha ter comigo, e eu lhe direi pessoalmente qual é a minha posição. A minha posição continua sendo a palavra. A minha posição continua sendo o que o Espírito diz à igreja. A nossa posição deve continuar sendo o que o Senhor vem ministrando ao nosso coração. Somos igreja. Vivemos a verdade e continuaremos lutando pela verdade, custe o que custar. Eu posso ouvir um amém? Mas o que eu estou vendo não é uma luta por amor à verdade, por amor a Deus, mas talvez muitos, infelizmente, preocupados consigo mesmo.
Gente que exige posicionamento, se mostrando preocupado com a palavra, com a verdade em relação à igreja, futuro e família. Quero alertá-los aqui. Gente que exige um posicionamento em relação à igreja, mas já se esqueceu que a palavra do Senhor, em Mateus 16, 18, diz que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Gente que está preocupado com a igreja agora, apenas nesses dias, mostrou-se muito preocupado em relação à igreja, apenas nos dias de hoje, apenas em relação aos dias que virão pela frente, e que esqueceram que todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição, 2 Timóteo 3,12. Gente preocupada, que se diz ser preocupada com a igreja, e que já esqueceram da palavra, preocupada com a igreja e exigindo uma posição em relação à palavra, que já se esqueceu da própria palavra, quando 1 Pedro 4,12 diz assim: amados, Deus falando conosco, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, como se coisa extraordinária estivesse acontecendo, pelo contrário, alegrai-vos. Diga para o abençoado do lado aí: alegre-se, irmão. Alegre-se, se pelo nome de Cristo sois injuriados, diz a palavra, bem-aventurados sois. Aleluia, isso é palavra. É com isso que a igreja deve se envolver. Buscai as coisas do alto, aonde Cristo vive assentado, e não as coisas que são desta terra. Mas eu me preocupo com a igreja. Meus amados, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus. Aleluia. Muita gente exigindo um posicionamento nesses dias só. Faz 3 anos que nós estamos aqui lutando, desde o dia 15 de março do ano de 2020, que nós estamos aqui gritando aos 4 cantos, falando a respeito da palavra do Senhor, da orientação de Deus, do que Deus está falando, do que Deus está fazendo, conclamando os irmãos. Vamos orar, vamos clamar, vamos buscar. Uma multidão nas redes sociais wesleyana, preocupada com relação à igreja, preocupada em relação ao futuro, e terça-feira tem 40 pessoas aqui de joelhos orando pela nossa nação apenas. O que eu falei agora há pouco, irmãos, a vida prática ou a prática de vida, às vezes é contrário ao discurso. E o que mostra é uma preocupação temporária. Essa é a realidade do mundo lá fora. A nossa preocupação não é com coisas que vêm e vão, mas com as coisas eternas. Amém, amados? Gente exigindo uma posição da nossa parte em relação ao futuro, mas esqueceram do que Deus já falou. Eu estou forjando uma nova igreja, nós estamos sendo moldados, aperfeiçoados. Esqueceram que Deus já disse: precisamos aprender a extrair coisas boas nos momentos difíceis, nos momentos ruins da vida. É isso que Deus vem falando. Que Deus vem falando, irmãos. Quando tudo fugir do controle, do teu controle, o texto diz: e o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. A palavra do Senhor diz: humilhai-vos portanto debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Aleluia. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos maus caminhos, qual é a promessa de Deus? Qual é a palavra da parte do Senhor? Então diz o Senhor: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Esta é a palavra de Deus nesses últimos anos. Qual é a sua posição, pastor? 2 Crônicas 7,14. Qual é a sua posição para os próximos dias? 2 Crônicas 7,14. Se nós continuarmos diante do Senhor em oração, clamando, buscando a face do nosso Deus, Deus se levantará, irmãos, em nosso favor, para que você não mais se preocupe em relação à igreja, em relação ao futuro, em relação à família. Nós precisamos nos posicionar, pastor, em relação à nossa família, em detrimento da nossa família. Estou preocupado com os meus filhos, estou preocupado com os meus netos. E bonito neto, tá louco, irmão, bonito que só o Mateus.
E você tem os teus, preocupado. Gente exigindo um posicionamento em relação à família, esquecendo-se da palavra, esquecendo-se da promessa. Aquele que teme ao Senhor, Salmo 112, aquele que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos, aquele que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos, mesmo que seja em tempo de eleição, mesmo que tudo fuja do controle, mesmo que as coisas aconteçam diferente do que você imagina, sonhe e deseje para a sua vida, para a igreja, para o seu futuro, para a sua casa, para a sua família. Olha, meus amados, independente disso, Deus tem promessa para você. Se você temer e ter prazer, se você temer e ter prazer, a promessa é, Salmo 112, olha só, sua descendência será poderosa na terra. Você crê nisso, amado? Ah, pastor, eu estou muito preocupado com o futuro dos meus filhos. Tem gente nas redes sociais preocupado com o futuro dos filhos e faz um ano que não traz os filhos na igreja. Não está preocupado com os filhos, irmão. Me perdoe, mas não está. Convite é que venha, traga os seus pré-adolescentes, traga as suas crianças, traga os seus filhos, traga os seus jovens e invistam neles. Tem gente que está querendo colocar no Estado a responsabilidade, a sua própria responsabilidade, irmão. Que loucura é essa? E a coisa tomou uma proporção tão terrível, tão diabólica nesses últimos dias. Eu sei que o momento é sério, todos nós sabemos, todos nós entendemos o momento em que nós estamos enfrentando, mas há uma promessa de Deus para você. Aquele que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos, sua descendência será poderosa na terra, na sua casa haverá prosperidade e riqueza, não será jamais abalado, não se atemorize nem más notícias. Sabe por quê? Porque o seu coração é firme e confiante no aleluia. Aleluia, porque o seu coração é firme e confiante no... Porque o seu coração é firme e confiante em quem? No Senhor. O nosso coração está em Deus. Nós confiamos nele, nós esperamos nele. E eu quero apenas lembrá-los também, abrindo um parênteses aqui, para encerrar, estou quase no fim. Eu quero apenas lembrá-los, diante desse momento desafiador que nós estamos enfrentando, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal. Efésios 6:12. A nossa luta não é contra carne e nem sangue. Gente que está lutando pela palavra e esqueceu da própria palavra. Se a batalha é espiritual, as armas devem ser espirituais, irmãos. Não é no voto, é no joelho. O voto só faz parte. O voto faz parte. O voto faz parte. Mas nós vamos vencer as nossas lutas como igreja é no joelho, é orando, é clamando. Me ajuda aqui, pastor Felipe. É derramando o nosso coração diante do Senhor. E eu encerro então com um texto bem conhecido, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Se realmente você está preocupado como cristão, se realmente você é cristão, porque você não deve ser cristão, repito, apenas no dia 30 de outubro agora. Tem gente defendendo uma causa aí, em função da palavra, em função da igreja, em função do futuro, em função da família, mas até agora não vem mostrando frutos dignos de arrependimento. Nós não podemos apenas votar como cristão, nós devemos viver como cristão. E como cristãos, como verdadeiros cristãos que somos, amém? Aleluia. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, para encerrar. E vocês foram beneficiados em relação ao tempo nessa noite. Antes de tudo, olha o que diz Paulo a Timóteo. Antes de tudo, ou seja, em primeiro lugar, antes de votar consciente e pela palavra,
antes de votar no seu candidato, e você é livre para escolher quem você quiser, mas antes de votar de forma consciente, de forma bíblica, no dia 30 agora, antes de tudo, em primeiro lugar, olha o que Paulo diz: eu exorto, eu recomendo que sejam feitas súplicas, eu recomendo que sejam feitas orações, eu recomendo que sejam feitas intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. A palavra continua e diz: em favor de todos os que se acham investidos, ou seja, que exercem autoridades. Qual é o propósito? Se você quer viver vida tranquila, o segredo não é o seu voto apenas. O segredo está em obediência à palavra do Senhor, em viver essa palavra, em deixar Deus fazer a partir de nós, em favor de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa. Aí olha só o que diz aqui, irmãos: com toda piedade e respeito. Irmãos, nós precisamos nos respeitar, pelo amor de Deus. Tem gente que vai ganhar a eleição e perder sua salvação. Meu candidato venceu, mas eu perdi, porque eu votei a partir do meu conceito, mas eu entrei em guerra dentro da própria casa. Aliás, tem gente que está lutando em relação às eleições, que não é sacerdote, dentro do próprio lar, mas está preocupado com a eleição. Tem mulheres que se preocupam com as eleições, mas não são sábias dentro do seu próprio lar, da sua própria casa. Para eleger o nosso presidente, eu tenho que usar a Bíblia, mas para governar, administrar o meu lar, eu uso os meus conceitos. Até onde você vai assim? De que adianta você perder, ou melhor dizendo, reformulando a frase, de que adianta você ganhar uma eleição e perder a sua casa, e perder sua salvação, e perder amigos, e perder irmãos? E eu encerro dizendo: para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e agradável. É isso que agrada a Deus. Isso é bom e aceitável diante do Senhor. E aí o texto diz assim: o qual deseja que todos sejam salvos. O qual deseja que todos sejam salvos e conheçam a verdade. É nisso que nós devemos crer e confiar. Amém, queridos? É nisso. É com temor e tremor que eu vos trago essa palavra nesta noite. Não se preocupe com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Eu encerro dizendo: você não depende do Estado. Você depende de Deus. Nós somos uma nação. Não dependemos de Estado. Nós somos uma nação. Somos sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nossa esperança está em Deus. Por isso, o salmista, no versículo 6, ele diz: vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto, e ovelhas sob o seu cuidado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como muitos endureceram e se perderam. Pois nada adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos aquilo que temos de mais importante, que é a nossa alma. Eu posso ouvir um amém?
Coloque-se de pé para você achar que está terminando. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei, aleluia, há um lugar que me espera. Oh Deus, estrangeiro, escute, eu sou, esta é a verdade. O meu lar é o céu, meu Jesus, vem, Senhor, vem buscar a sua noiva. Diga, Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, Ele vem, Ele vem. Não mais tristeza, não mais preocupação, não mais temor, não mais desespero. Junto com os anjos cantar eu vou. Essa é a promessa de Deus. Diga o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Você crê nisso, irmão? Essa é a nossa esperança. É isso que deve preocupar o nosso coração. O resto vai fazer parte da nossa história. Não é mais importante do que a nossa salvação, do que a salvação da nossa casa, do que a nossa eternidade. Mas poderão vir dias difíceis, sim, eles virão. Se não daqui a 4, daqui a 8, daqui a 12, daqui a 16, essa será a realidade, se não nossa, dos nossos filhos, se não dos nossos filhos, dos nossos netos, porque a palavra do Senhor está se cumprindo nesses dias. Mas nós confiamos em Deus, mas nós esperamos no Senhor. Nós aguardamos no Rei que está acima de tudo e de todos, aleluia. E por isso, com as nossas mãos ao céu, nós cantamos essa verdade: Ele virá. O Senhor Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Entenda esta verdade, entenda esse tempo, entenda os acontecimentos. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, aleluia. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, de novo, diga isso de novo. Piscar de olhar. Sim, Senhor. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem. Agora diga bem forte: não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Abrace a sua família. Pai de amor, em nome de Jesus, bem sabemos que os dias são difíceis e outros ainda maiores virão. Mas nós não dependemos de circunstâncias. Somos sensíveis à Tua voz, ao que o Espírito diz à igreja, para discernirmos, compreendermos o tempo e os acontecimentos, para que não mais como Israel, para que não mais, ó Deus, venhamos reagir diante das adversidades, mas que possamos, como igreja, continuarmos
agindo pela fé, porque o justo, o meu justo, diz o Senhor, esse virá pela fé. Nós não queremos apenas no dia 30 de outubro agora votarmos conscientemente a partir da palavra. Nós não queremos votar apenas pela palavra, nós queremos viver na palavra. Nós queremos que a palavra se torne a nossa prática de vida no dia a dia, em todos os momentos, e que, ó Deus amado, preocupe o nosso coração. Não mais serão os acontecimentos ao nosso redor, embora esse é um dos momentos mais importantes para a nossa nação, mas mesmo assim, nós não dependemos do Estado, nós não dependemos de homens, a nossa esperança está no Senhor, meu Deus, está no Senhor, e nós continuaremos lutando pela Tua palavra, lutando pela verdade, lutando pelo que nós acreditamos, mas de joelhos dobrados, orando, buscando, suplicando, intercedendo. Senhor amado, Senhor, vem nos despertando para isso, Pai. O Senhor vem despertando essa igreja nesses últimos anos. Desperta, tu que dormes, assim diz o Senhor, para esse tempo de clamor, para esse tempo de joelhos na presença do Senhor, preocupados com a igreja, preocupados com o futuro, preocupados com a família, unidos como um só corpo nesse lugar, em uma só voz, nas terças-feiras de joelhos dobrados, nas quintas-feiras aqui, ó Pai de amor, mostrando o que realmente importa para o Senhor. Que isso se torne realidade nas nossas vidas, porque a promessa da parte do Senhor, meu Deus, se dermos ouvidos ao Senhor, é que o Senhor vai se levantar em nosso favor e vai nos abençoar, vai nos suprir, vai cuidar da nossa casa, da nossa família. Tua descendência será poderosa na terra, na tua casa haverá prosperidade e riqueza. Tu não te atemorizarás de más notícias, porque o teu coração é firme e confiante no Senhor, no Rei que está acima de todas as coisas, de tudo e de todos, para a glória do teu nome, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus, e todos digam amém, Senhor. Amém, querido.